Olá, meu nome é Evandro e esse é o vídeo que inicia o último ciclo desse desafio de 90 dias gravando vídeos todos os dias aqui no YouTube. Sim, eu me disponibilizei, ou melhor, me propus esse desafio há 2 meses atrás, onde o que eu buscava era melhorar a minha comunicação, remover esse medo de me expor nas redes sociais e, acima de tudo, de achar a forma que eu gostaria de imprimir a minha comunicação aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, futuramente. E durante esses 2 meses eu testei formas diferentes de me comunicar. Eu mostrei o meu dia, eu mostrei minha rotina, mostrei um pouco do meu trabalho, mostrei um pouco de como eu lido com a minha relação, com o meu dia a dia, como eu lido com os meus sentimentos, meus pensamentos. E tudo isso foi importantíssimo para entender como eu gostaria de me comunicar aqui nas redes sociais. Se você me perguntar se eu tenho certeza de como eu quero fazer isso, a resposta ainda é não. Porque eu ainda estou testando. Esse desafio propõe isso para mim, para que eu possa testar até o dia 90. Hoje é o dia 60 desse desafio e muita coisa já se tornou claro para mim desde que eu comecei. Teve vídeos que eu adorei fazer, teve vídeos que eu não gostei de fazer, vídeos que eu só fiz porque realmente eu precisava aparecer aqui e eu apareci. Então, a constância, sem sombra de dúvidas, foi a coisa que mais me ajudou durante esse processo inteiro. Segundo ponto é que eu iniciei há pouco tempo o meu processo de organizar os meus pensamentos para fazer esse vídeo. Porque antes eu me confundia muito durante a minha própria fala sobre o que eu traria para o vídeo. É óbvio que existiam momentos onde eu iniciava um vídeo sem fazer a mínima ideia do que eu ia gravar. E não faz muitos vídeos atrás que eu entendi uma forma confortável e que faz sentido para mim de tanto iniciar os vídeos como discorrer sobre aquilo que eu quero falar de uma forma que fizesse sentido e que não fosse tão rápido para mim. Eu tenho um problema que eu descobri há pouco tempo, que eu tendo a acelerar um pouco os meus pensamentos e isso transmite na minha fala. Eu penso muito mais rápido do que eu consigo pronunciar, do que eu consigo falar. E isso atrapalha a minha comunicação. Então, às vezes parece que eu estou ansioso, às vezes parece que eu não consigo expressar o que eu tenho para expressar, porque eu estou pensando rápido demais e tentando falar acompanhando o ritmo do meu pensamento. Uma coisa que deu certo é eu procurar, de alguma forma, desacelerar o meu ritmo mental, ou ao menos desacelerar os meus pensamentos que eu uso para trazer informação aqui para vocês. E isso me remetia, no passado, a uma ideia de falta de dinamismo, falta de timing. Só que hoje eu entendo que talvez um conteúdo assim até mais fácil de pegar. Talvez também ele pareça um pouco mais engessado. Quando a gente articula um pouco mais, às vezes parece que a gente está mais próximo, porque a gente fala gírias, fala de um jeito meio solto, e isso atrai um certo público, mas para quem trabalha desse jeito e não está acostumado, como eu estou fazendo, isso mais atrapalha do que ajuda. Então, como a ideia desse desafio é experimentar e entender aquilo que funciona daquilo que não funciona, isso, sem sombra de dúvidas, foi uma coisa que eu percebi que funciona muito. Desacelerar o meu ritmo de pensamento para poder trazer aquilo que eu quero. Isso eu também sinto uma consequência quando eu faço esse tipo de coisa. Que eu penso demais para falar, dou pausas que soam muito mais dramáticas, mas ainda assim eu sinto que eu consigo trazer com muito mais clareza o meu discurso. E isso para mim é mais importante. Eu entendo que para pessoas que separam um tempo para assistir os meus vídeos, talvez não nesse momento, mas mais para frente, que irão separar um tempo, dedicar um tempo a assistir o meu conteúdo, elas querem
não perder o tempo assistindo algo, ouvindo algo que não faça sentido, que elas não consigam absorver. Por mais que elas tirem um tempo de vida para assistir os meus vídeos, a coisa mais importante que eu quero me comprometer é fazer que aqueles minutos ali, que elas estão prestando atenção na tela, agregue algo e seja de fácil absorção na mente. E é isso que eu tô achando interessante trazer aqui e aprender durante esses vídeos. Não tô falando que vai ser sempre assim, talvez tenham vídeos que eu quero descontrair um pouco mais, onde eu traga um pouco esse meu linguajar um pouco pernambucano, que vem muito da família do meu pai, da minha mãe, onde eu falo palavras às vezes sem um S, falo de um jeito mais largado, eu às vezes misturo inglês com italiano, com português, e isso é um jeito mais descontraído que eu tenho. Mas eu quero separar isso para momentos mais específicos, de quando eu estou mais próximo das pessoas. E esse aqui é o Evandro um pouco mais profissional, o Evandro um pouco mais consciente e direto naquilo que precisa ser dito para passar para as outras pessoas aquilo que eu acho extremamente interessante e importante falar. Nos últimos 2 vídeos, eu consegui trazer essa linguagem que eu gostei muito e eu consegui me comunicar de um jeito que eu gostei. Isso, obviamente, ainda não se revelou ser eficaz ou não pelo número de visualizações ou pelo engajamento que eu acabei acompanhando no YouTube. Porém, eu digo, ainda é um exercício de constância. Esses vídeos é um exercício de constância, quebra da ideia de que se expor é algo ruim e não para atrair público. E eu prefiro atrair um público pequeno, mas de qualidade, do que um público grande, mas sem engajamento, sem qualidade. É um público que às vezes se inscreve, mas não assiste mais nenhum vídeo, que não interage. A linha que eu entendo que eu tô hoje em dia é um público pequeno, que ainda não interage, que talvez ainda esteja entendendo qual a vibe de vídeos que eu quero trazer aqui, e eu também tô descobrindo, viu? Eu também tô entendendo o que eu quero falar. Por isso que eu tô experimentando de tudo. Eu acabei de entrar de férias, e eu quero aproveitar essas férias para experimentar algumas outras coisas. Eu quero mostrar um pouco da cidade que eu tô agora. Isso é interessante até mesmo para mim, porque eu sei que não muito tempo mais para frente eu vou ir para um outro lugar. E de alguma forma seria interessante ter algum tipo de registro de vídeo. E, porque também, eu sugeri isso num vídeo e uma inscrita acabou dizendo, sim, faça isso. Traga mais conteúdo sobre a cidade que você está. Então, também é uma forma de responder esse tipo de comentário e responder esse tipo de engajamento e apoiar as pessoas que aqui comentam. Eu decidi que eu vou gravar assim, ainda não sei o que exatamente, mas eu quero gravar um pouco dessa cidade, mostrar um pouco das coisas interessantes que eu acho que tem aqui. Pontos que eu gostei de ir. Óbvio que não vai dar para mostrar a cidade inteira, porque a cidade é enorme, mas eu quero mostrar alguns pontos que eu realmente gosto muito de ir, ainda costumo ir hoje em dia, quem sabe até descobrir uns cantos legais, e talvez, quem sabe, criar um guia sobre essa cidade, um pequeno guia, onde qualquer um que quiser vir para cá pode assistir esse vídeo guia e entender o que ela tem que ter de mínimo para se dar bem aqui na cidade, tanto em termos de aluguel, quanto em termos de transporte público, onde comprar transporte público, como funciona um pouco as questões básicas, aquilo que eu penei muito para descobrir aqui, e hoje, com o conhecimento que eu tenho na cidade, me ajuda muito a viver aqui. Então, vai ser um mês de grandes emoções, eu tenho certeza disso, principalmente para mim, porque eu tenho muitas coisas para resolver, coisas importantes, mas ao mesmo tempo eu quero tirar um tempo e aproveitar esse tempo para me aprofundar um pouco mais nos meus estudos e pensar qual vai ser a próxima etapa desse canal aqui. Afinal de contas, eu só tenho mais 30 dias
para experimentar o que eu quero experimentar. E não significa que eu não possa experimentar mais coisas depois. Eu acho que é sempre um grande experimento. Mas eu quero iniciar uma coisa um pouco mais séria, que traga um pouco de movimento, que envolva as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão acompanhando, e de alguma forma crie um movimento que as pessoas cresçam a partir disso que eu quero trazer. Seja em entretenimento, seja em educação. E é isso. Estou um pouco cansado hoje, não vou mentir. Hoje foi um dia de um pouco de estresse, questões que eu precisei resolver, mas estamos firmes. Nem tudo sai como a gente quer, mas é importante a gente manter a calma, manter a fé acima de tudo, entender que nem tudo é nosso tempo e a gente precisa às vezes ter um pouco mais de paciência do que a gente está acostumado a ter, e no fim as coisas dão certo e o melhor sempre acontece. Mas a gente nunca pode deixar de fazer a nossa parte e correr atrás. E é um pouco onde eu estou hoje. Eu estou um pouco cansado de ter corrido tanto atrás. Amanhã eu vou correr mais atrás ainda. Não vou desistir, mas obviamente você se sente um pouco cansado. E é isso. Vejo vocês amanhã. Tamo junto. Valeu.